O Júnior Santos é o maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores da América. Uma frase como essa causa impacto em qualquer lugar do mundo. A gente não tá falando de alguém que é o maior goleador da história do Rodrigópolis, ou do time da rua de cima ou de baixo. A gente tá falando do Botafogo Clube de Futebol e Regatas. Clube que tem como ídolos Newton Santos, Garrincha, Túlio Maravilha e tantos outros jogadores históricos. E dentre todos eles, Júnior Santos alcançou uma marca simplesmente incrível. Nessa fase inicial da Libertadores, o homem simplesmente colocou o time nas costas, em um momento de incerteza e turbulência, e disse: relaxa que eu te levo. Mas você sabia que o Júnior Santos só virou jogador praticamente aos 23 anos de idade? Sabia que ele nem queria ser profissional? Que ele foi ajudante de pedreiro? Fica tranquilo que eu vou te contar toda essa história de como é que um jogador do futebol de várzea, servente de pedreiro, chegou ao estrelato e destaque no glorioso. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, eu quero te fazer um pedido. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa aqui do canal Futflix, e aqui diariamente a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias sobre futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Ó, e se quiser me acompanhar nas outras redes sociais, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Clica que você já consegue me encontrar nas outras plataformas também. E é claro que isso não é tudo, meu amigo. Ontem eu fiz a boa, claro, porque eu apostei na classificação do Botafogo. E você, também fez a boa? Cara, para de dar bobeira. Se você acompanha futebol todo dia, tá vendo os resultados, faz aquela sua fezinha de forma saudável no seu time de coração, ou até mesmo para secar o rival. Na 1xBet você tem as melhores odds do mercado e utilizando o nosso cupom FUTFLIX você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. Então não perde tempo, meu irmão. Olha, tá chegando as rodadas finais aí dos campeonatos estaduais, vai começar a Libertadores, Campeonato Brasileiro. É hora de você transformar o teu conhecimento de futebol em dinheiro no seu bolso, né? Mas olha, não esquece, tá? Usar um dinheiro que você pode gastar ali sem problema, o dinheiro que você tem pra diversão, e também é preciso ter mais de 18 anos. Corre lá na 1xBet, garante 100% de bônus no primeiro depósito utilizando o nosso cupom. E agora, deixa eu te contar melhor sobre o Júnior Santos. Quando eu cheguei aqui, né, conseguiram até uma entrevista que eu dei, logo quando eu estava começando no profissional, eu citei o nome do Botafogo. É um clube que eu sempre tive um carinho muito grande, né, desde mais novo. E assim, quando eu tive a oportunidade de jogar no Botafogo, como todos sabem minha história, eu comecei profissionalmente aos 23 anos, então assim, quando eu tive a oportunidade de jogar no Botafogo, para mim foi um sonho, né? Eu me sinto muito feliz aqui, estou muito alegre, e assim, e não só investir a camisa do Botafogo, mas trabalhar com as pessoas que envolvem o Botafogo é muito bom, muito legal, é um grupo muito unido, são pessoas que assim procura um ajudar o outro. Então assim, o Botafogo ele tá forte tanto dentro de campo como fora de campo, e isso tem ajudado também bastante com que as coisas venham acontecendo positivamente. Essa entrevista, essa vontade de jogar no Botafogo que o Júnior Santos fala, pode parecer bobagem. Afinal, quem é que não sonharia em jogar no Botafogo? É um gigante do futebol brasileiro, com história, tradição e ainda mais depois que o clube se tornou SAF, que o mês passou a ter realmente 30 dias na questão do pagamento. Mas o Júnior Santos, cara, não é só questão de jogar no Botafogo. Ele quase não se tornou um jogador de futebol profissional, porque pra ele, no momento, não valia a pena. José Antônio dos Santos Júnior, mais conhecido apenas como Júnior Santos, nasceu em Conceição do Jacuípe, no interior da Bahia, em 11 de outubro de 1994. O Júnior cresceu como qualquer garoto, tendo a bola como diversão, mas que para ele necessariamente não era uma opção ser jogador. Do interior da Bahia, ele sabia que tudo no futebol seria mais difícil para ele, que teria que enfrentar diversas barreiras. Quando a vida adulta chegou, ele precisando, claro, colocar um dinheiro no bolso, foi trabalhar como servente de pedreiro. E ali nos finais de semanas, ele começou ganhando um trocadinho jogando na várzea. Só que claro, ele se destacou e o cachê do homem passou a ser mais alto. Começou realmente a ganhar dinheiro jogando no futebol de várzea. Aos poucos, o dinheiro que entrava na várzea passou a ser bem mais importante do que ele ganhava como ajudante de pedreiro, e ele foi largando a função de bater massa. Bom, com cada vez mais dinheiro entrando no futebol de várzea,
Até existia aquela sementinha que dizia que ele podia ser jogador profissional, mas ele não estava afim dessa aventura, sabia que em clubes profissionais, pelo menos clubes menores, ele ganharia menos e muitas vezes sequer receberia para jogar em algum clube. Mas aos 22 anos, sem categoria de base, ele resolveu então acertar com o Oswaldo Cruz. E olha, ele quase desistiu na primeira dificuldade, tá? Quando ele percebeu o quão era complicado tudo aquilo e a perspectiva financeira era bem pior do que ele tinha jogando no futebol de várzea. Ele pensou em largar tudo, voltar a jogar na várzea e ficar de boa. Foi então que ele recebeu um ultimato do seu pai. Disse que se ele desistisse, o pai pararia de falar com ele. Uma daquelas promessas vazias que os pais fazem quando a gente já não tem mais outra ferramenta a não ser essa pressão psicológica para forçar nossos filhos a fazerem algo que sabemos que é o melhor para eles. É óbvio que o pai do Júnior Santos o perdoaria, mas valia a pena insistir. Ele acreditava demais no talento do filho. Infelizmente, o pai do Júnior Santos não viu o filho se tornar o maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores da América. O pai acabou sofrendo um AVC, teve perda de memória e faleceu há 3 anos. Uma das maiores dores do Júnior Santos. Mas eu tenho certeza que onde quer que ele esteja, ele se orgulha muito da trajetória do filho, que do Oswaldo Cruz passou pro Ituano, acertou com a Ponte Preta e depois foi jogar no Fortaleza. No Fortaleza, ele conseguiu seu primeiro grande destaque na carreira. Foi campeão e artilheiro da Copa do Nordeste, campeão cearense e eleito craque da galera jogando pelo tricolor. Depois do Fortaleza, ele jogou no futebol japonês, onde ele se destacou, jogou por 3 clubes diferentes, voltou ao Brasil em 2022, quando teve a sua primeira passagem pelo Botafogo, mas nessa passagem ele não foi nada bem, tá? Ganhou até a musiquinha que o tratavam como bagre. No início de 2023 ele foi pro Fortaleza, ele estava emprestado pelo futebol japonês ao Botafogo e depois foi em definitivo pro Fortaleza. Mas cara, no segundo semestre ele voltou pro Botafogo, mas aí já era outro Júnior Santos, tá? O Júnior no ano passado, na disputa do Brasileirão com o Botafogo, cara, ele era um dos que realmente acreditavam que o time podia ser campeão brasileiro e ele nunca escondeu isso nas coletivas. A casa tá arrumada, a gente tá aqui por mérito nosso. Temos essa gordura para queimar por mérito nosso. Sabemos que ia ser jogos difíceis, jogo fora de casa. Perdemos por detalhes, mas a gente tá vivo na competição, estamos brigando pelo título. E agora é momento de cabeça erguida e saber que a gente tem um bom time, que a gente joga um belo futebol. E a gente tem um jogo em casa agora e voltar com tudo para a gente voltar com as vitórias e continuar aí bem na competição. Acho que coincidência, agora assim, sabíamos que o segundo turno ia ser difícil, tínhamos jogos fora, temos que pontuar em casa, onde a gente é forte, né, só perdemos para o Flamengo. E como eu disse antes, a gente está com a cabeça erguida, temos um bom time, fazemos um bom jogo e temos que chegar em casa agora e vencer o jogo e a gente não pode desacreditar, o torcedor não pode desacreditar, é hora de apoiar. É verdade que o Botafogo entrou numa crise, né, uma decadência no Campeonato Brasileiro, acabou fazendo um dos maiores vexames da história, o Júnior Santos estava lá. Pois bem, o time começou essa temporada mal sob o comando do Thiago Nunes, com instabilidade, turbulência e o treinador acabou caindo. Foi nesse momento que o Júnior Santos resolveu aparecer de vez. Colocou a responsabilidade nos ombros e disse: chá comigo, papai. Independente do que acontecia nos bastidores ou comissão técnica, o homem fez 8 gols em 4 jogos e se tornou o maior artilheiro do Fogão no torneio continental. E olha que o segundo confronto foi contra o Red Bull Bragantino, outro timaço hoje, que complicou bem o jogo, mas o Júnior mais uma vez marcou na hora certa para aliviar o Botafogo e garantir a classificação para a fase de grupos. E você acredita, cara, que depois da partidaça que o Júnior Santos fez, ainda teve o Juninho Capixaba dizendo que o Júnior Santos não foi um dos marcadores mais difíceis que ele teve, não? Acredito que não. Já marquei grandes jogadores do futebol brasileiro e num campeonato talvez amistoso na Flórida marquei jogadores que também praticam futebol na Europa de alto nível. E o Júnior tá claro, vivendo uma fase muito boa na carreira, acredito que talvez única. Não foi um dos maiores jogadores que marquei, mas vive uma fase talvez brilhante, onde ele conseguiu fazer 3 gols. E claramente, lógico, não é desmérito, não tiro mérito nunca do jogador, ele tem qualidade, mas talvez esteja indo um pouco longe dos jogadores mais difíceis que já marquei.
É óbvio que depois disso, o Júnior Santos respondeu nas suas redes sociais, deixando claro que imagina se ele fosse um dos mais fáceis, não é mesmo? Ele postou os 3 gols que ele marcou contra o Red Bull Bragantino. Olha, eu não sei se a temporada do Botafogo vai ser decepcionante, se daqui 3 meses a gente vai falar de uma eliminação na fase de grupos do Fogão, ou se vamos ver esse time crescer e aprender com os erros do passado. O que eu sei é que hoje o Botafogo, que contratou Jefinho e Luiz Henrique, vai ter que pedir para eles darem uma boa segurada para serem titulares, viu? Porque hoje, onde eles vão ficar é no banco assistindo o Júnior Santos jogar, porque o homem tá numa fase completamente iluminada. E eu te pergunto, Júnior Santos, que virou profissional quase ali aos 23 anos de idade, era servente de pedreiro. Se continuar nessa boa fase, vai chegar à seleção brasileira? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E cara, você se lembra desse cara que também jogou muita bola pelo Botafogo? Se liga, clica aqui para eu te explicar melhor o que aconteceu com ele e a nova vida do Jobson.